Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com o Nick, o Inglês comigo. Hoje a gente vai falar da expressão used to. E isso é um pouquinho difícil de entender para os brasileiros, porque, na verdade, na definição aqui que eu dei, eu uso isso como expressão, né? O que é, no inglês, se pensa nisso como expressão, no português seria o equivalente ao pretérito imperfeito. E essa aula é a primeira parte, né? Que falar sobre used to é um pouco assim complicado. Eu vou fazer 2 vídeos. Essa é a primeira parte. Enfim, vamos começar com a definição. Usamos esta expressão para falar de hábitos ou ações repetidas no passado que não fazemos no presente ou que já não são mais verdadeiras, né? Então, por exemplo, na frase I used to have long hair, eu tenho cabelo bem curtinho, né? Isso significa que eu tinha cabelo comprido. Quando você fala essa frase, significa que no presente momento você não tem cabelo longo, no caso eu, né? Então, quando eu falo I used to have long hair, significa, já está implícito nessa frase que no presente eu não tenho cabelo longo, o cabelo grande, né? Outra frase, my friend used to smoke. Meu amigo fumava ou meu amigo costumava fumar. Ambas traduções são boas. Mas o que significa que esse my friend, meu amigo, não fuma mais. É um hábito que ele tinha no passado. Como eu disse aqui, né? Hábitos ou ações repetidas no passado que não fazemos no presente. Um outro exemplo, e esse exemplo é interessante porque você usa a expressão também com o verbo use no sentido, né, em si. They used to use that book. Eles ou elas usavam aquele livro ou costumavam usar aquele livro. Note, né, que aqui está no passado simples e aqui é o verbo em si no infinitivo. E para vocês entenderem, na forma negativa, você não vai usar o ed no final. Por quê? Porque o verbo auxiliar já está sendo usado, né? E isso já põe a pessoa que está escutando já no passado simples. You didn't used to study much in high school. A tradução para essa frase seria: você não estudava muito no científico ou você não costumava estudar muito no científico. E em pergunta também, a mesma coisa. Você vê aqui, né, na negativa, ó, a gente não usa o ed, por quê? Porque já está no verbo auxiliar. E aqui, como uma pergunta, né, vocês sabem, na pergunta você tem que usar o verbo auxiliar did, e aqui não tem o ed. Did she used to play the guitar? Ela costumava tocar o violão ou a guitarra? Ou ela tocava o violão ou a guitarra? Enfim, e outro uso, né, do used to, que na verdade você não usa o used to em si, é a gente dizer isso com o verbo would. A grande maioria dos alunos não sabem disso, mas o verbo would, no inglês, 95, 97, 99% das vezes, significa o futuro do pretérito. Conseguiria, teria, faria, estudaria, comeria, enfim. Mas você pode usar o would também, né, com o significado de used to. A única diferença é que quando você faz esse uso, né, do would significando used to, você tem que botar a pessoa que está escutando você falar primeiro no passado, né? E isso geralmente acontece no contexto quando você está contando histórias do passado. Telling stories about the past. Então, por exemplo, when I was a kid, o que significa quando eu era criança, I would ride my bike every day. Quer dizer, eu andava de bicicleta todo dia, eu usava bicicleta todo dia, né? Mas o importante para você entender é que essa frase isolada não significa used to, mas como você botou a pessoa que está escutando no passado, when I was a kid, lá no passado, I would ride my bike every day. Outro exemplo, in college, na faculdade, we'd perform Shakespeare every year. Se vocês não sabem, aqui é o apóstrofe did, o que é a contração para o would, mas o que significa? Na faculdade,
nós costumávamos a fazer performance do Shakespeare todo ano. Quer dizer, você está falando, você está contando uma história do passado que você tinha um hábito na faculdade de sempre fazer a performance do Shakespeare todo ano. Enfim, esse é um assunto bem complexo. Para você ter a naturalidade de falar assim sem pensar, leva um tempo, mas essa aula aqui é só para te dar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, por favor, né? Subscribe my channel and I'll see you next class. Take care.